Apocalipse capítulo 13, que vai falar do mundo de hoje. We're going to read verses 1 through 10. Vamos ler 1 to 10. Yeah. Vamos ler os versos 1 a 10. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Eu fiquei sobre a areia do mar, e ouvi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. And I saw one of his heads as it were wounded up to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou com a besta. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem é capaz de guerrear contra ela? And there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. E foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado para ele para continuar por 42 meses. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. E ele abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e seu tabernáculo e os que habitam no céu. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life, of the Lamb slain from the foundation of the world. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. If any man have an ear, let him hear. Se alguém tem ouvido, ouça. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Aquele que leva ao cativeiro irá para cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. So John now describes a leopard-like beast with 7 heads and 10 crowned horns. E agora João está descrevendo uma besta de 10 chifres com 7 cabeças coroadas. Here's the beast here. He comes after Daniel's second beast. 7 chifres coroados e 10 chifres coroados e 7 cabeças, perdão. Let me see if I can give you a bigger picture. Vamos buscar uma imagem, né? 10 chifres e 10 chifres coroados e 7 cabeças. 7 cabeças, com o nome de blasfêmia. All right. What the word blasphemy means? O que significa a palavra blasfêmia? Blasphemy means hypocrisy. Blasfêmia significa hipocrisia. According to Revelation 2:9, it says, I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Segundo Apocalipse capítulo 2, verso 9, diz, eu conheço as tuas obras, 9, e a tribulação, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, que são a sinagoga de Satanás. So to blaspheme is to reject the messages of God and thus to commit the unpardonable sin. Blasfêmia significa
é rejeitar a palavra de Deus, né? E também fazer as tuas coisas até cometer o pecado imperdoável. And speaking of blasphemy, we're reminded of the second angel's message. Você lembra, falando de blasfêmia, você deve lembrar a mensagem do segundo anjo. Second angel says, Babylon is fallen, is fallen. A mensagem do segundo anjo diz: caiu, caiu Babilônia. And so we see here that by the decree of the second angel's message, Protestantism fell. Você vê claramente com o decreto do segundo anjo, o protestantismo caiu, Causing the deadly wound it inflicted on the papacy to heal. causando que a ferida mortal que foi inferida à besta seja curada. So let's back up a little there. Vamos falar um pouquinho disso agora. This beast that John saw came up from the sea, just like Daniel's 4 beasts. Essa besta que João viu também saiu do mar, igual que os quatro animais que João viu e Daniel viu em Daniel 7. And what does the sea represent? O que simboliza o mar? O The que sea simboliza o mar? is the abode of waters, Sabemos que o mar representa o armazém das águas and waters represent peoples and multitudes and nations. e também águas simbolizam multidões, nações e povos. So the symbolism here is that this beast came up from that populated part of the earth, like Daniel's 4 beasts. Nesse simbolismo, essa besta surgiu nessa parte povoada da terra igual os quatro animais de Daniel capítulo And 6. the beast is also a composite beast because it's made up of different parts of Daniel's 4 beasts. É claro que essa besta é uma besta composta porque tem as partes aí das bestas de Daniel capítulo 7. He had the head and mouth of a lion, O que ele tem como a boca do leão, the feet of a bear, os pés de um urso, the body of a leopard. o corpo de um leopardo. So he's made up of different parts of Daniel. Ele tem as diferentes bestas de Daniel, And diferentes he had partes. horns like Daniel's beast. E os 10 chifres como os 10 chifres de Daniel capítulo 7. Only difference is that his horns were crowned. A única diferença é que esses chifres da besta de Daniel Apocalipse 7, Apocalipse 13, tem coroas nessa besta. So he's a descendant of Daniel's 4 beasts. Então é um descendente desses quatro animais de Daniel. And he represents our world today. E representa o nosso mundo hoje. In Daniel chapter 7 and 8, we read of that horn head combination which depicted the papacy. Em Daniel capítulo 7, verso 8, vemos o pequeno chifre, né, que representa o papado. And so really, that horn head showed a religious body clothed with civil power. Religious horn, religious head, horn, civil, religious body clothed with civil power. Nesse pequeno chifre da besta de Daniel capítulo 7, vemos uma combinação de poder religioso e poder civil. Poder religioso a cabeça e o poder civil é o chifre, então os dois combinados. Therefore, the wounded head of Revelation 13:3 Então a cabeça ferida de Apocalipse capítulo 13, verso 3, depicts the papacy deprived of civil authority descreve o papado sendo tirado do seu poder civil, And do seu poder religioso. that deprivation, that separation was caused by the Protestant Reformation. E esse golpe foi dado pelo protestantismo. The reformers protestantismo. preached the word and separated the head from the horn. E por isso os reformadores pregaram a palavra e fizeram com que a cabeça fosse separada do poder civil. And so the 6 unwounded heads on the leopard-like beast depicts religious bodies also. Você vê também, se uma das cabeças foi ferida, as outras 6 cabeças que não foram feridas também devem simbolizar corpos ou corporações religiosas. Remember, the beast have 7 heads, but one was wounded. Você tem que lembrar que a besta tinha 7 cabeças e dessas cabeças uma que foi So somente uma the ferida. unwounded heads
are the Protestant denominations that wounded the papacy, the wounded ones. E as outras cabeças simbolizam as denominações protestantes que feriram o papado no passado. Together, all seven heads depict our multi-sectarian world today. Então, quando juntas, todas essas cabeças descrevem o nosso mundo muito sectário, ou seja, muitas seitas, né? Muitas denominações, descrevem todas as seitas, religiões, né? Cristãs, tá? No mundo hoje. And that's a description of Christianity in its entirety, the Christendom, the Christian Isso world. que está descrevendo o cristianismo na sua totalidade hoje. Represented on this beast here, which is a symbol of the world. Representado nessa besta ali que é um símbolo do mundo. A besta é o símbolo do mundo e as cabeças, as corporações religiosas. And the name blasphemy is written over all seven heads, which shows that these heads have rejected the word of God. E o próprio fato que sobre as cabeças estava o nome de blasfêmia, né? Como diz aqui, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia, mostrando que essas corporações religiosas rejeitaram a verdade do Senhor. So by the decree of the second angel's message, Protestantism fell. Babylon has fallen, Protestantism fell. Por isso, no decreto do segundo anjo, na mensagem do segundo anjo, mostrou claro que Babilônia caiu. And so the deadly wound that the Protestant churches inflicted on the papacy, that wound became healed because Protestantism fell. They stopped protesting. Porque por isso a cabeça ferida foi curada, porque as igrejas protestantes pararam de protestar, falaram que está protestando, então a ferida foi curada. And those six heads on wounded heads of Protestant denominations includes the Seventh-day Adventist Church. E infelizmente essas seis cabeças, essas cabeças ilesas que não foram feridas, infelizmente também representam a nossa igreja. So they stopped protesting, the deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. E já que pararam de protestar, então a ferida mortal foi curada, e a Bíblia diz que todo mundo se maravilhou com a besta. Which shows that they partake of the spirit of the beast, which is worldliness. Ok, mostrando que eles participam do espírito da besta, que é o mundanismo. So these are the incidents that brought the name blasphemy over all seven heads. Esses são alguns dos incidentes que levam a colocar no nome blasfêmia sobre as sete cabeças. Estão blasfemando. And so we see here that it depicts Christianity under apostasy. Isso descreve o cristianismo sob a apostasia. In the Great Controversy, page 388, it says apostasy, apostasy, apostasy is written on the very front of every church's door. Ok? O grande conflito, página 388 in English. Okay. Great Controversy. O grande conflito, na página 381, diz assim: apostasia está escrita nas portas de todas as igrejas. Isaiah chapter 4 puts it a different way. Isaías capítulo 4 você vai ver de outra maneira. In verse 1, Isaiah says, 7 women shall take hold of one man. E Isaías 4 verso 1 vai dizer que 7 mulheres vai agarrar um homem, né? And what are these women saying? E o que essas mulheres vão dizer, essas 7 mulheres? We will eat our own bread. Comeremos nosso próprio pão. We'll wear our own apparel. Vamos usar nossa própria roupa. Only let us be called by thy name. Então somente sejamos chamados pelo teu nome para tirar o nosso próprio. So the 7 women, they represent churches. Women in the Bible represent churches. Então essas 7 mulheres simbolizam igrejas, porque a mulher simboliza igreja. They take hold of one man, the man there is Christ Jesus. Eles vão agarrar um homem, e esse homem é Jesus. So they want to be called Christians. Elas querem ser chamadas de But they cristãs. say we will eat our own bread. That is, they want to have their own doctrine. Mas eles vão dizer para Jesus: queremos comer nosso próprio pão, significa suas próprias doutrinas. We will wear our own apparel. They want to have their own righteousness. Eles vão também se vestir da sua própria justiça, da própria roupa,
e não a justiça de Cristo. But only let us be called by thy name, let us be called by the name of Christ, by the Christians to take away our reproach. Somente devemos ser chamadas de cristãs, igrejas cristãs, para assim tirar o nosso próprio. So that's apostasy, same apostasy John is talking about here. Isso é apostasia. Que está dizendo, ele aguenta aí apostasia. Coming back to Revelation 13 verse 4 says, and they worship the dragon. How do professed Christians worship the dragon? Voltando para Apocalipse capítulo 13, verso 4, diz que eles adoraram o dragão. Como professos cristãos podem estar adorando o dragão? They worship the dragon-inspired institutions under the guise of Christianity. Eles adoram o dragão sob a tutela de instituições, coisas que eles inventaram sobre o nome de cristianismo. For example, Por exemplo, Sunday, a Christmas, adoração de domingo. Easter, all dragon-inspired institutions under Christianity. São instituições inspiradas pelo próprio inimigo, como o domingo, também o Natal, o Easter, que seria o Easter seria a Páscoa, né? A falsa Páscoa. No wonder Jeremiah tells us in chapter 10, learn not the ways of the heathen. Por isso, Jeremias capítulo 10 diz assim: não aprendam, Jeremias 10 diz que não devemos aprender o caminho dos ímpios. What do the 42 months of blasphemy represent? O que simboliza esses 42 meses de blasfêmia? O que revelam? Those 42 months are the same time period as mentioned in Daniel 7:25 when it says they shall think to change times and laws. Esses 42 meses se refere a Daniel capítulo 7, verso 25, que diz que tentarão mudar os tempos e a lei. Which talks about time, times, and half a times, the same 42 O months. mesmo 42 meses é o tempo, tempos e metade de um tempo. It's a period of 1,260 É o years. período de 1260 anos. So before the beast received its deadly wound, it reigned at the same time or coexisted with little horn head, Daniel's second beast, the beast in the Então second você vê beast. que antes de receber o seu golpe, antes de receber a ferida mortal, essa besta também reinou juntamente com o pequeno chifre de Daniel 7. After the infliction of its wound, the horn and the head were separated. Depois de receber essa ferida mortal, a cabeça foi separada do poder civil. And the papacy was deprived of its civil power, the horn, Você sabe que aconteceu que o papado foi tirado do poder civil and relegated to a common religious power, the head. e foi também delegado, foi considerado como uma religião comum, como as outras denominações. as So in outras this igrejas. way, the leopard-like beast also represents the world after the fall of pagan Rome. E também nesse caso, a besta semelhante ao leopardo simboliza também a queda do papado depois de 1798. The prediction, he that leadeth into captivity shall go into captivity, verse 10. Na predição do verso 10, que diz: aquele que leva para cativeiro também deve ser levado para cativeiro. Was fulfilled in 1798 Essa predição foi cumprida em 1798, when the Pope was held captive by the French general and thrown in jail. e quando o Papa Pio VI foi levado por um general Berthier, e foi levado para morrer numa prisão. Inspiration declares that Revelation 13:10 and not Revelation 13:3 was fulfilled. E a inspiração diz bem claramente que Apocalipse, quando isso aconteceu, cumpriu-se Apocalipse capítulo 13, verso 10, e não Apocalipse 13, verso 3. Verse 3 says, his deadly wound, he received a deadly wound and the wound was healed. The church believes that it was the imprisonment of the Pope that caused that wound. Infelizmente, a igreja, quando você vai ler Apocalipse capítulo 10, verso 3, que diz assim: a ferida mortal foi o general Berthier que levou lá, mas não é na verdade. But Não é. Berthier could not throw that Pope in jail if he was not already wounded. Vocês sabem muito bem que Berthier não poderia ir lá para
para Roma levar o Papa preso se o papado não tivesse ferido antes. So he was already wounded by the preaching of the Protestant O Reformation. papado já So estava sendo ferido pelo protestantismo. Por by isso 1798, he had no power, so Borgia was able to hold him in e ao chegar em jail. 1798, muito tempo depois que foi ferida pelo protestantismo, não tinha mais poder. Não tinha mais poder para enfrentar o general Berthier. If the brethren in the church disagree with you on this point, Se alguém na igreja começar a dizer que não é assim, não é bem assim, tell them it was Revelation 13:10 that was fulfilled in 1798, not Revelation 13:3. você tem que provar a eles, pela própria Bíblia, que o que Berthier fez em 1798 foi Apocalipse capítulo 13, verso 10, não Apocalipse 13, verso 3. The verse says, "He that leadeth into captivity shall go into captivity." The Pope led men into captivity, and he was now going into captivity because Borgia was Exatamente. Então, Apocalipse capítulo 13 diz, 13 verso 10 diz: aquele que leva ao cativeiro irá também ao cativeiro, igual que o papado levou um monte de pessoas para cativeiros durante a Idade Média. Então, isso que ele fez no passado, o general Berthier também pegou ele, levou para cativeiro. Então, Berthier cumpriu qual? O verso 3 ou o verso 10? So in verse 3, what caused the wound on the head? Então, no verso 3, então, o que foi que causou essa ferida? It was the word of God, Essa foi a palavra. preached by the Reformation. Ok, palavra de Deus pregada pela reforma. In Great Controversy 155, paragraph 1, No Grande Conflito, página 155, parágrafo 1, it says, through Luther's instrumentality, Rome was already descending from her throne. através do Lutero, o Roma já descia do trono. Page 162 of the same book says, Na página 162, by the power of truth, the papacy had sustained a defeat, which would be felt among all nations and in all ages. porque através da verdade, o papado recebeu golpe mortal que seria sentido em todas as nações e em todas as épocas. On page 190 of the Great Controversy says, the word Luther preached overthrew popery. Na página 190, o Grande Conflito diz que a palavra que o Lutero pregou subverteu o papado. And Testimonies to the Church, volume 1, page 373 says, Luther dealt the most dreadful blow to the papacy. E na página em Testemunhos para a Igreja, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 373, diz assim que Lutero deu dos mais terríveis golpes ao papado. So all these references show it was the word of God preached by the Protestant Reformation wounded the papacy. Todas essas referências provam que a ferida mortal foi dada pela reforma. Deadly wound Aqui está a ferida mortal. preached by the Protestant Reformation. Ok? Causada pela reforma protestante. Deu para entender isso, meus amados? So what does the Mais ou leopard menos. like beast actually reveal? Então, o que realmente a besta semelhante ao leopardo está mostrando? It reveals the fall of the Roman monarchy, Essa besta semelhante ao leopardo mostra a queda da monarquia romana, it reveals the Reformation, também revela a reforma, the wounding of the papacy, que é a ferida mortal do papado, the rise of Protestantism, o surgimento do protestantismo, the captivity of the Pope. a catividade do Papa, It represents the o world, cativeiro do Papa, it represents the world before the wounding of the papacy, representa o mundo antes da ferida mortal, the world during the wounding of the papacy, representa o mundo durante a ferida mortal do papado, and the world after the papacy's wound was healed. e também representa o mundo depois que a ferida mortal do papado foi curada. Thus, while Daniel's 4 beasts show the rise of the papacy, Por isso, na quarta besta de Daniel, capítulo 7, mostra o surgimento do papado. John's beast shows the fall of the papacy.
E em Apocalipse capítulo 13 vai mostrar a queda do papado. So that's what we can learn from the Então não é a leopard. mesma coisa, isso que devemos aprender na besta semelhante ao leopardo. Não é a mesma coisa. All right? We Okay. move on. Deu para entender? Questions? Everything clear there? Você vai entender? Daniel falou do surgimento, mas não falou da queda. Falou que havia um chifre pequeno que falava como um dragão, mas não falou mais nada. Mas agora em Apocalipse vai mostrar que foi ferida, depois a ferida foi curada, etc. Em 3 fases. Antes da ferida, durante a ferida e depois da ferida. Revelation 13 and verse 11 now. Agora vamos continuar o meu estudo com o verso 11. Apocalipse 13, 11. The rise of the United States of America. O surgimento dos Estados Unidos da América. Verse 11, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Verso 11, Apocalipse 13, 11. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e ele falava como um dragão. You see him here? Another beast. Está vendo aqui? É outra besta. 2-horn beast now, A besta de 2 chifres. coming up from the earth. Que de 2 chifres saindo da terra. Great controversy 440. O grande conflito, página 300. O grande conflito, página 440. What nation of the New World was in 1798 rising into power? Qual nação no mundo que em 1798 estava subindo ao poder? Rising into power, giving promise of strength and greatness, and attracting the attention of the world. Subindo ao poder, dando promessa de força e de grandeza e atraindo a atenção do mundo. Qual nação? The application of the symbol admits of no question. E a aplicação desse símbolo admite somente a aplicação desse símbolo dissipa todo tipo de pergunta. One nation and only one meets the specification of this prophecy. Uma nação e somente uma nação encontra o cumprimento especificado dessa profecia. It points unmistakably to the United States of America. Sem dúvida, ela, ou seja, a profecia, aponta aos Estados Unidos da América. The beast was seen coming up out of the earth. A besta foi vista como saindo da terra. And according to the translators, the word here rendered coming up literally signifies to grow or spring up as a plant. E segundo os tradutores, a palavra surgir ou saindo significa crescer como se fosse uma planta. E saindo e crescer uma planta. And as we have seen, the nation must arise in territory previously unoccupied. E como já vemos, essa nação deveria surgir em um território que não foi ocupado, um território despovoado. And the Bible says he had 2 horns like a lamb. A Bíblia diz que tinha 2 chifres como um cordeiro. Page 441 of the Great Controversy. Agora vamos na página 441. The lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness. Ok. Ele tinha chifres como cordeiro, mostrando juventude e também Innocence, youth, innocence, and gentleness. demonstrando inocência e gentileza. Fitly representing the character of the United States of America when presented to the prophet as coming up in 1790. E isso é exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos, uma nação jovem surgindo, uma nação muito gentil, e foi essa nação que estava surgindo em 1798. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance, Entre os cristãos exilados que primeiro buscava fugir para a América
ok? Em meio a buscando asilo da perseguição real lá dos reis lá na Europa e da perseguição da igreja, da intolerância religiosa. were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Entre eles tinha desses exilados aqueles que queriam estabelecer uma nação fundamentada sobre a liberdade religiosa e civil. Their views found place in the Declaration of Independence. Suas visões sobre isso você pode ver na Declaração da Independência, which sets forth the great truth that all men are created equal. e que mostra, que estabelece essa grande verdade que todos os homens são criados iguais a Deus, iguais, and endowed with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. e todos têm essa liberdade, esse direito de liberdade, vida, liberdade e búsqueda da liberdade, búsqueda da felicidade. So these are the principles in the Constitution of the United States São os that made the princípios. nation so great. São os princípios que estão na Constituição dos Estados Unidos que faz com que essa nação se torne tão poderosa, tão grande. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, E a Constituição também garante ao povo o direito de autogovernança, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. mostrando que os deputados eleitos pelo voto popular devem fazer as leis para a nação, Freedom of fazer religion. as leis e administrá-las para a nação. Freedom of religious faith was also guaranteed. Liberdade religiosas e da fé foi também garantida. Every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Dando a todo homem a possibilidade de adorar a Deus de acordo com sua consciência. Republicanism and Protestantism became the foundation and principles of the nation. Ok? O poder republicano e protestante foi os princípios fundamentais dessa liberdade nos Estados Unidos. These principles are the secret of its power and prosperity. Esses princípios são o segredo do seu poder e da sua prosperidade. The oppressed and downtrodden throughout Christendom O cristianismo que foi perseguido e pisoteado durante a Idade Média have turned to this land with interest and hope. e migraram para essa terra com muito interesse e também com muita esperança. And millions have sought its shores. E por isso milhões buscaram as costas, né? As praias dos Estados Unidos, costas mesmo. And the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. E desse jeito, os Estados Unidos se tornaram uma das mais poderosas nações do mundo. So we see it's the nation, Ou a mais poderosa. Né? inspiration is showing the greatness of the nation. E aí está mostrando por que Estados Unidos se tornaram tão poderosos. What are the secrets of its prosperity and success? Onde está o segredo da prosperidade e o sucesso dos Estados Unidos? Sucesso? Republicanism and Protestantism. O republicano e protestantismo. Do you think the United States is a democratic nation? Vocês acham que Estados Unidos é uma nação democrática? As until now, yes. You say yes. The United States is not a democratic nation. Is that democratic? No. Diz que não, ele disse que não. Não é uma nação democrática. Why you say that? The United States has democratic institutions, but it's not a democracy. Ok? Não, mas... Oi, os Estados Unidos tem
tem instituições democráticas, instituições de democracia, mas não é uma nação democrática. The United States is a constitutional republic. Os Estados Unidos é uma república constitucional. And the reason why I say it's not a democratic nation is because we do not elect a president through the popular vote. Ok. Os Estados Unidos é uma nação constitucional e nós não escolhemos o presidente através de votos populares. The president is elected through an electoral college. O presidente é elegido pelo colégio eleitoral. Essa é a verdade. Pode ser mais votado e não é o presidente. Isso é sempre assim. É verdade. Deu uma vacilada aí. Por exemplo, o Trump foi mais votado. Clinton won the popular vote, but Trump still became the president. Okay, por isso Hillary Clinton, Yes. Hillary Clinton ganhou num voto popular, mas também não se tornou presidente. Al Gore won the popular vote, but George Bush still became the Igual president. no ano 2000. Lembra do ano 2000, Roberto? Eu lembro, ela foi mais votada, mas Al Gore também foi mais votado. Também o colégio eleitoral decidiu que foi Bush. Popular vote does not decide the presidency. Por isso, os votos populares não vai decidir. Very unique system. É o único sistema do mundo que é If assim. the popular votes were to decide the outcome of the presidency in the United States, Se o voto popular fosse determinar quem vai ser presidente dos Estados Unidos, all the president had to do was campaign in the most populated states of the nation. o único que os presidentes podiam fazer é ir lá, fazer campanha lá nos estados muito populosos e fazer campanha e ganhar. Of all the 50 states, all he had to do was campaign in California, the most populated state. De todos os grandes estados dos Estados Unidos, não tinha que fazer ir lá na Califórnia, que é o estado mais povoado, Texas, vai também em Texas, que é o mais povoado, Florida, vai em Florida, New York, vai em New York, Pennsylvania. vai em Pensilvânia. These are the populated states. São os estados mais You just populados. have to campaign in 5 of them and then you can win the election. Você vai lá, faz campanha nesses 5 estados grandes e depois você se torna presidente. But the framers of the Constitution designed it in such a way that to be a president you have to represent all the people in all the states. Ok, mas aqueles que fizeram essa Constituição divina dizem assim, para você ser presidente, você tem que representar todos os estados pelo colégio eleitoral. So you have to campaign in all the Você states. tem que ir lá em todos os estados. And each state has a certain amount of electoral college votes. E cada estado tem uma certa quantia de voto eleitoral. So when you campaign in all the states, you gain the electoral college votes from this state, from that state. Some states you split the votes and all of that. Aí por isso, quando você vai num estado, você tem que fazer em cada estado para tu ganhar esses votos eleitorais. Desse estado, daquele lá, daquele lá. And the presidential candidates who gain 276 electoral college votes would win the election. Aquele presidente que tem 276 votos se torna o presidente dos Estados Unidos. So you see, the outcome there is that the nation does not choose the presidency through the popular vote. Assim você vê que esse é o único sistema no mundo que não é a nação, o voto popular que vai escolher o presidente da nação. It's not a democracy, but it has democratic institutions. Isso não é uma democracia, mas tem instituições It's democráticas. a constitutional republic. É uma república constitucional. Não como o Brasil. O Brasil é o voto popular. Brazil is popular vote. Many other countries around the world, popular vote. Ok, todos os países do mundo é com voto popular, voto popular. O populista chega, faz campanha, engana o povo, ele vai ser presidente. Os Estados Unidos não. The electoral college system is a unique and archaic system only relevant to the United States. Esse voto eleitoral, voto de colégio eleitoral é um sistema muito arcaico, antigo, que somente os Estados Unidos ainda faz. And there has been a lot of force and efforts to overthrow that system to get rid of it, and nobody has succeeded so far. Ok, já tem lutado muito para tirar esse sistema, para tirá-lo, fazer com que seja como todo mundo, mas ninguém tem sucedido, né? The founding fathers of the nation were divinely inspired when they put these things in the Constitution. Os pais fundadores dos Estados Unidos foram divinamente inspirados quando fizeram esses princípios. So the president Deus, né? must represent all the people, all the time, and speak Presidente. for all the people. O presidente tem que representar todos, nem tanto aqueles que votaram quanto aqueles que não votaram, tem que representar todos os estados para ser presidentes.
That's how the system is set up. É assim que o sistema foi estabelecido. Por exemplo, essa bagunça no Brasil, os estados do sul não gostam do Lula, mas votaram no Lula, né? Votaram um pouco no Lula, mas Lula ganha. Aí eles, e aí, porque vai fazer campanha ali, no estado que ele sabe que vai ganhar lá, na parte lá mais velha. Aí, os outros não importa não do sul, né? E assim mais ou menos, né? Mas também tem um sistema de fraude, né? Mas dizem que fraude, mesmo. Mas nos Estados Unidos não. É que vai lá em todo e vai o colégio eleitoral que vai. Speaking as a dragon. Ok, vamos ver. Falando como um dragão. How does the nation speak as a dragon? Let me take the. I'm going to send you the study. But it's very difficult. Oh. It's very difficult to translate from Sister White. Oh. É difícil traduzir direto assim ao vivo os textos de Illinois. Great controversy. O inglês mais. Quando ele fala do inglês normal, que, né, no dia a dia agora, né, mas o inglês lá do grande conflito é um inglês de mais de 130 anos. As palavras que usa, as construções do verbo, dos verbos, as frases, não são um inglês que você ouve todos os dias. É um inglês de 1880, mais de 100 anos atrás. Tradução muito complicada. Eu vou ler diretamente aqui, senão eu vou gaguejar demais, né, traduzindo isso aqui. Em grande conflito, não é bom fazer isso. Vou ler direto. Let me translate straight from here because here it's too complicated English here in Great Controversy because it's a very old English. 244? 442. Paragraph 1. Okay, you can go ahead. You can read it. So we're looking at how does a nation speak? How can a nation speak as a dragon? Agora vamos ver como uma nação pode falar como um dragão. It says the lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and practice of the nation thus represented. Os chifres representando os chifres semelhantes ao cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. By such action it will give the light to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Por esses atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. So when Congress makes the laws, então, quando o Congresso faz as leis and the presidency enforces the laws, e o presidente vai promulgar essas leis, ou as seja, well as the judiciary enforces the laws. também o sistema judiciário, The judiciary enforces the law, the presidency carries out the laws. porque vemos que o judiciário vai promulgar essas leis e o executivo tem que executar, cumprir essas leis. That's how the nation speaks. E é assim que uma nação fala. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. Ok? A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo.
And the statement that the beast with two horns caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing this of some observance, which shall be an act of the or homage of the papacy. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. So we read here in verse 12 that he exercises all the power of the first beast before him and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Aqui vemos no verso 12, e ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. So in other words, the two-horned beast is going to exercise the power of the leopard-like beast while he represented Rome. Isso mostra que o poder da segunda besta, né, da besta de 2 chifres, vai exercer todo o poder da primeira besta enquanto ele vai estar representando Roma. In other words, the United States is going to operate just like the papacy. Em outras palavras, infelizmente, Estados Unidos vai agir como fez Roma no passado. Misericórdia. O que você leu aí? A última referência você leu? A última referência, grande conflito, página 442. Grande conflito. Grande conflito. So the nation is going to borrow the governmental principles that Rome had put in place during the Dark Ages. Então essa nação vai emprestar, né? Vai emprestar ou adotar os princípios que Roma teve, né? Durante a Idade Média. Do you believe that such a thing is possible in the United States? Você acha que isso é possível nos Estados Unidos? Que eles vão fazer isso? Right now it's impossible. Agora é impossível. Se você perguntar a qualquer americano médio, ele vai dizer, não, tá doido. Fazer leis para dominar a gente, porque é um povo com muita liberdade. To implement this, the nation will have to change its constitution. Para fazer isso, eles vão ter que mudar a Constituição. Because the very spirit of the Constitution right now is against this. Porque a própria Constituição dos Estados Unidos é contra esse verso. The Constitution says Congress shall make no law respecting liberty of conscience. Porque a própria Constituição diz assim que o Congresso não poderá fazer nenhuma lei com relação à liberdade de consciência. Congress cannot make any religious legislation respecting any particular religion. O Congresso não pode fazer nenhuma lei que tenha a ver com religião. Every man is free to worship God according to the dictates of his conscience. Todo homem é livre de seguir, adorar a Deus de acordo com o ditado da sua consciência. You want to worship Jesus? You're free to do that. Você quer adorar Jesus? Está livre para fazer. You want to worship Islam? Allah? You're free to do that. Também você quer adorar Allah? Também pode adorar Allah. You want to worship Satan? You're free to do that. Você adorar Satanás? Também pode adorar Every man Satanás. free to worship Então, God nos according Estados to the Unidos, dictates segundo of his conscience. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, qualquer um pode adorar quem quiser. So when a nation is going to make a religious legislation, it has to change its constitution to accommodate that. Então, a única maneira para fazer uma lei que tem a ver com religião vai ter que mudar a Constituição dos Estados Unidos. And what does it take to change the nation's constitution? E o que vai causar com que eles cheguem a mudar a Constituição? O que vai causar isso? Constitution cannot be changed by a simple majority vote. A Constituição não pode ser mudada simplesmente pela maioria de votos. There are two ways that the United States can change its constitution. Somente 2 maneiras que os Estados Unidos podem mudar a Constituição. Or make constitutional amendments. Todos têm que fazer uma emenda constitucional. First one would be 2/3 of the Senate must vote in favor of it. Ok? A primeira opção tem que ser
duas partes do Senado, duas partes, né? And no particular party in the That's United party, States no. has 2/3 of a majority. Duas terceiras partes, né? Ou seja, 70% no caso, né? Do Senado tem que votar, dizer sim, nós estamos de acordo, vamos mudar. And E second, the other part? no party, no either Republican, none of them have 2/3 vote in the Senate. Ok, também nenhum partido nos Estados Unidos, né, tanto republicano como democratas, nenhum tem as duas terceiras partes do Senado. Most times the vote is out, the representation in the Senate is always either the Republicans have one or two more than the Democrats, or the Democrats have more than two more than the Republicans. E também sempre, na maioria das vezes, sempre tem 51 a 51, né? Entre os dois partidos no Senado. Nunca chega a 60 a 40. And when we are voting for senators and representatives of House of Representatives, they don't vote to change all of that seat at one time. E também quando você vai votar para deputados, para senadores, você não pode votar para mudar todos os senadores. Vai sair um pouco, vai outro, sai um pouco. Every time there is a presidential election, 1/3 of the Senate seat is up for vote, not the whole Senate. Porque cada vez que tem uma eleição presidencial, uma terceira parte do Senado, né, 30% mais ou menos, vai ser renovado. Uma So terceira it's parte. always a difficult thing for any one party to get much more than the other in the Ok. Senate. Sempre é muito difícil para um partido ter muito senador assim. So 55, changing the 60. constitution is not an easy task. Então, para você mudar essa questão dos Estados Unidos, não vai ser nada fácil. But inspiration says they're going to do it. Mas a inspiração nos diz que eles vão fazer isso. And there's another method called Convention of States. Outra maneira que eles podem fazer é uma convenção, uma convenção do Estado. If 33 or 34 states in the United States decide to sign a convention saying we want to make changes or adjustment to the Constitution, if 33 or 34 states sign up, then they can change the Constitution. Ok? Se também uma convenção de Estado, né? Convenção de Estado pode ser mais ou menos 33 a 34 estados da União. Né? How many states is there? 50 in the Union, 50 states. Ok? Na União dos Estados Unidos tem 50 estados. Se pelo menos 33 a 34 estados se juntaram e dizer queremos fazer uma mudança, mudar a Constituição, isso sim pode acontecer. And already there is a movement on foot to bring about a convention of states. Agora já tem um movimento, né, que está surgindo para trazer essa convenção de estados. 17 states have signed up so far. Já até agora eles já têm tem 17 estados já And the number is growing. e o número está More aumentando. states signed up. Eventually, when they get to that 34 number, then they can make changes to the Constitution. E talvez eles vão chegar até 34, 25 estados e daí eles vão fazer essa emenda constitucional. Lembrando que os Estados Unidos é um país profético. Deus levantou, colocou ele lá no topo e logo eles vão fazer tudo, né, para mudar e cumprir essa profecia. Mesmo sem querer, eles vão cumprir essa profecia. Verses 13 and 14 of Revelation tells us, Versos 13 e 14 de Apocalipse vai dizer para nós, and he doeth great wonders. e engana, 13? 13 and 14. Porque verso 13 diz assim, ele faz grandes milagres, maravilhas, So that he maketh fire come down from heaven on earth in the sight of men. a ponto de fazer fogo descer dos céus sobre a terra à vista dos homens. And he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by the sword and did live. dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem da besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Miracle workings, he deceived them by the wonders. He doeth great wonders. Who is the person doing these miracles? Ok? Ele vai enganar a terra, ele vai enganar os habitantes da terra através de milagres, fazendo muitos milagres. Quem é essa pessoa que vai fazer esses milagres?
Antichrist. The beast works in partnership with a false prophet. Vemos que a besta vai trabalhar em parceria com o falso profeta. Revelation 19:20. E Apocalipse capítulo 19, verso 20. See Revelation 19:20. Veja Apocalipse capítulo 19, verso 20. Leia para nós, irmão Tiago. Qual? Apocalipse 19, verso 30. Verso 19, verso 20. 19:20. Beast and the false prophet. Familiar with that? Diz assim, 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. So the beast here Vemos aqui a besta works with a false prophet. trabalha com o falso profeta. So when the Bible says he doeth great wonders, so that he maketh fire come from heaven, that is the false prophet working in the sight of the beast. Então, quando diz assim que fez grande milagre, então esse é o falso profeta trabalhando em cooperação com a besta. So here we have a church and a state entity, the beast, the head of state, the false prophet, the head of church. Aí vemos aqui uma união, né, de igreja e de Estado. A cabeça da igreja, do Estado, vai ser o presidente, né, o homem, né, e também a cabeça do movimento religioso, que vai ser o falso profeta. Whoever this false prophet is going to be a charismatic person to get the people's attention, to attract them to what he's saying and doing. Ok? Não importa quem seja, vai ser esse profeta, vai ser alguém muito carismático, que vai captar a atenção do povo e vai fazer com que o povo faça o que ele diga. Great Controversy, page 553. O grande conflito, página 553. Grande conflito 553, diz assim. It was by satanic aid that Pharaoh's magicians were enabled to counterfeit the work of God. Foi por auxílio, 552, né? 553. E foi por auxílio de Satanás que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. Paul testifies that before the second advent of Christ, there will be similar manifestations of satanic power. Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo, haverá manifestações semelhantes do poder satânico. And the apostle John, describing the miracle working power that will be manifested in the last days, declares, E o apóstolo João, Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestações semelhantes do poder satânico. A vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás com todo o poder de sinais e prodígios de mentira e com todo o engano. He doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do. Revelation 13, 13 and 14. E o apóstolo João, descrevendo o poder efetuador de prodígios que se manifestará nos últimos dias, declara: faz grandes sinais de maneira que faz fogo descer do céu à terra à vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 13 e 14. No mere impostures are here foretold. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Men are deceived by the miracles which Satan's agents have power to do, not which they pretend to do. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que pretendam realizar.
So this is no counterfeit now. This is real, genuine miracle working by Satan. Ok? Não vai ser tipo milagres assim, como assim? Não milagres falsos. Vai ser milagres mesmo que Satanás vai fazer com os seus agentes. Milagres fortes. All Ele vai right? colocar a doença e vai tirar a doença. Ó. Então, assim, os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que pretendam realizar. Mas, ele está pretendendo fazer. Não. Milagres mesmo. Vão fazer milagres. Vão enganar muitos. So Satan is going to be having a field day during that time. Então, Satanás vai ter esse agente, né? Esse agente vai fazer isso durante esse tempo. All right? I think we should stop here tonight. You look tired. Ok? Hoje vamos parar aqui, amanhã vamos seguir continuando falando sobre isso. Ô Jorge, deixa eu perguntar, o falso profeta é um conjunto de líderes religiosos ou é só uma pessoa? Are you going to talk about these false prophets tomorrow? What do you want to know about false prophet? You're going to say if it's a group of leaders or It's- one person? One man, a false prophet. É um só homem. Um só homem? Um só homem, um falso profeta. Então o Enoque Marquinhos está ensinando errado. Eu te falei, né? Eu falei que não li isso, né? It says the beast and Quando the me falou isso, eu disse, mas não lhe Na apontei assim. pregação dele, ele fala que não é um homem só, é um A conjunto Bíblia de diz que é um falso profeta. Um homem. E a vara explicou que é um homem, num grupo. Quando você fala isso para mim, ok? Eu lhe tiro isso. Porque eu conheço a mensagem. Eu não memorizo a mensagem, mas eu conheço uns 80. Ele é taxativo, ele fala isso. Não é uma pessoa só. Because you know Martin from Guatemala says it's not a man, it's a group of leaders. what the Bible says. Ok? Você diz que não diz, mas o que diz a Bíblia? What the Bible says. O que a Bíblia diz? É, mas isso que eu estou falando, que a vara tem que ter a mesma contradição. Nem sempre, né? Go back to Revelation. Sim. And Revelation 13:3. And he, one man, or one person, and he doeth great wonders, so that he, one, maketh fire come down from heaven. Ok? Vamos no Apocalipse. Apocalipse 13:13. Apocalipse 13. Leia para nós, irmã Pop. Apocalipse 13, 13. 13, 13. Cadê? 13. Can I read it? É mole demais. 13. Vamos lá. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Não, lá ele fala Só isso. ele, né? Fala ele. Next verse. Nós vemos um pouquinho. Viu como que é? And deceiveth them Deixa eu ler. Olha só assim, ó. that dwell in the earth by the means of those miracles which he, one man, had power to do in the sight of the beast. Olha só. Na King James o original, que está aqui, Is your Bible saying something different from that? a little bit different because they take the he. They take out the he? They take- Deu uma vírgula ali, parou I ali. sympathize with you there. That's why you're Okay. saying what you're saying, eh? Deixa eu explicar aqui. Lá no A tua Bíblia diz King James, né? Sim. A Bíblia diz King James. Tá certo. Até um certo ponto é certa. Até um certo ponto. Porque eles tiraram os pronomes ele. Quando você tira os pronomes, aí você vai deixar margem para interpretar. Margem de interpretação errada. Margem. Porque fica assim nexo, né? Vou olhar aqui. Vou traduzir aqui. Tenta traduzir aqui. E ele faz milagres, maravilhas, a ponto que ele, ao ponto, né? So that, né? He,
a ponto de ele faz descer, faz descer fogo do céu, da terra. Ok? 14. E os engana, engana aqueles que habitam na terra pelos aqueles milagres que ele, tem ele aí? Depois de milagres, os sinais? Não tinha. Que ele tinha poder. Aí nesse verso aí fica sem nexo mesmo. Porque não tem nada de pronome aí. O que está fazendo? A besta ou ele? É o falso profeta. Então por isso eles colocam King James, mas ao ler o King James, que eu tenho na minha mão, mas não é totalmente o King James, é um King James meio que 1% ou 2%, pequenininho, né? 1 ou 2% retocada. Mas fica assim a melhor Bíblia, tá? Não tem melhor em português, mas não como o original. The King James Bible is the authorized A fiel version. também não está aí. Eu tenho primeira, Hã? segunda, Deixa terceira, solto, quarta né? A edição. pessoa A imaginar, quarta será que edição ele... já está mais mexidinha. É a tradução do inglês para o português que tirou ele, né? É, Almeida. Eles tiraram, vão tirando, não, porque esse ele? Vamos tirar. Deixa. Porque não é Deus, não é tua palavra, não mexa. Nem Não a é primeira tua. edição, irmão Joseph? Hã? A primeira edição traduzida por Mesmo na português. primeira edição tiraram. Nem a Almeida tem. Which Bible the Portuguese translate from? There's none like the King James Version. But we have the King James Version in Portuguese now. Or they now have it? No, we don't have it. Get yourself the Então King aqui James. o irmão Roberto, eu sei seguir aqui, que ele tinha poder de fazer à vista da besta. Então ele tinha poder de fazer esses milagres na presença da besta, à vista da besta. Então, e ele cita assim que está no gráfico, no desenho, né? O cordeiro com os dois chifres, é o cordeiro com os dois chifres, o falso profeta do lado. Ele fala que o falso profeta só é um símbolo. E esse símbolo significa um grupo religioso. Mas olha aqui o desenho da mensagem aí. Não dá, né? E tem um falso profeta, tem um homem, né? Big picture. That's what I don't find on my Tem chart. um homem junto com... Mystic or something. You probably have it in writing, but Não tem não tem. Projetar na parede. Ele faz cópia. Tem lá. Porque na própria imagem porque o que faz a vara? Pega as profecias bíblicas, pega o que o profeta viu e coloca do jeito que o profeta viu. Tá lá. Na imagem é um falso profeta fazendo os milagres diante da besta. E na Bíblia diz isso. Ele que faz os milagres. É ele que vai fazer fogo descer do céu. Eu já preguei para vocês uma vez que, assim, qual profeta da Bíblia fez descer o fogo do céu? Elias. Tem uma promessa da Bíblia que Deus ia enviar um Elias para ensinar, acordar. Tem uma mensagem de Elias. Então, Satanás também vai ter um Elias falso. Um Elias que vai fazer... Milagres. No, the false prophet. What is the false the prophet? one with the false prophet. You don't have it? Yeah. Impressionante, não? Muito impressionante. Entendeu? Porque qual profeta na Bíblia fez descer fogo do céu? Elias. Elias. A Bíblia, o Espírito Oficial profetizou sobre um terceiro Elias. Sim. Veio com a mensagem e nós agora promovendo a obra? Sim. E estará no final do tempo ali com a ressurreição especial, quando Ellen White vai ressuscitar, tanto ele também, os pioneiros, vai continuar a obra? Vai continuar a obra? Sim. Is it touchscreen? Here? Yeah. Not touchscreen. Dá para ver agora o falso profeta? Mesmo. Da besta ali? Tá vendo a besta ali? Calma aí. Chegou com óculos. Eu tenho que ir para perto.
bad. Tá? It's É um operational. grupo de falso profeta. Aí você não passou pra mim essa foto, passou? Já, tá, vocês têm essa foto? Aqui, ó, dá licença. Cuidado aqui. Eu não percebi então esse camarada aí. Aqui, quando está esse homem junto com que representa os Estados Unidos, né? Ele fala que esse homem aqui é um símbolo. É um símbolo. É representado um símbolo de um grupo religioso. Mas sim, tá, mas o que diz a Bíblia? É isso que eu estou falando. Ele também vai está vendo essa contradição. Não, por isso diz assim, quando você me falou de onde ele tirou isso. Não é? Pegar o vídeo e ver. There are 3 places in the Bible that labels the false prophet as one man. Tem três versos na Bíblia, 3 versos na Bíblia, que mostra que o falso profeta é só um homem. É um só. Revelation 13, Apocalipse 13, verses 13 and 14, versos 13 e 14, and Revelation 19:20. e Apocalipse 20, Apocalipse 19, verso 20. One man. É um só. When you hear those preachers preaching out there, Quando você está ouvindo esses pregadores pregando, don't be quick to bite and swallow everything. não vai lá e morde e engule tudo que diz. Measure what they're saying by the word of God. Vocês têm que medir o que eles dizem pela própria Bíblia. You must be like a cow. Tem que ser como os bereanos. You ever saw the cow feeds? Você tem que ser como, como as vacas. The cow chews the food, As vacas primeiro pega, arranca a grama, come a grama swallows it, brings it up again, e engole tudo. bring it up again, chew Depois- it again, 3-4 times. Vai lá e fazer reino para mastigar. That's how será we must isso, feed será isso. spiritually. Assim temos que comer espiritualmente até encontrar todo o alimento puro. Yes. Às vezes, se eu não sei uma coisa, a pessoa pergunta. Eu digo assim, não sei, vou pesquisar. Né? Ao invés de falar uma coisa e que não seja. Né? Faz sentido ser um homem, porque o sistema não faz milagre, porque a besta não simboliza o sistema, Qual besta? é a besta que sobe da terra. Então, No, yeah, but it makes sense that it's a one man, and the beast is a system. The beast, the beast, the two-horned beast is a system or man? The beast is a symbol of the nation. A besta é um símbolo da nação. isso, então But when the Bible names him 666, it says the number of a man, which means the Mas man in the nations. quando a Bíblia vai chamá-lo de um homem 666, vai ser um homem nesse caso. aí faz sentido, porque se fosse o sistema ou a nação fazendo milagre, seria várias pessoas, né? É. Aí um falso profeta. É um falso profeta. Irmão Joseph, e o anticristo que se fala tanto? Tem ligação com And esse falso what profeta? about the Antichrist? Tem ligação com esse falso profeta? Antichrist. Eu confundo anticristo com esse falso profeta. Is it the same, the Antichrist with the false prophet? No. Eu vou alongar. Have you ever studied this? Have you ever studied this chart here? Do you have the chart in Portuguese? But they have in Spanish they have this. I just put it. Nós temos esse ali, né? In Spanish? Em português. You have the chart in Spanish? Is the same? You have it in Portuguese too? Tá em inglês, né, irmão? Inglês. Tem, Tem alguns que estão em espanhol, né? tem alguns em espanhol. You don't? Em Spanish. Portuguese to you. I know that is. Translate the charts in Portuguese and we will print the big charts and bring them here for you. Tem que traduzir essas coisas em português e depois vai ter as imagens, as gráficas em português grande, né? Não. Mandar para vocês. The papacy is going to be destroyed at the second coming of Christ. O papado vai ser destruído na volta de Jesus. The beast and the false prophets A besta e o falso profeta are cast alive in the lake of fire before the second coming of Christ. serão lançados vivos no lago de fogo antes da volta de Jesus. The woman that rides the beast A mulher que dirige a besta is destroyed before the beast and the false prophet. é destruída antes da besta e do falso profeta.
They're all different entities, São diferentes entidades, destroyed at different times. destruídos em tempos diferentes. But the church mix up everything and call it the papacy, the papacy, the papacy. Mas a igreja pega tudo e faz um embrolho aí na cabeça do Now, povo. who's the Dizer, Antichrist? é papado, 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 papado. Só penso nisso. Papado, 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 papado. Todo papado. The Antichrist Uma salada is na just cabeça. another terminology for the papacy. O anticristo é também outra terminologia para o anticristo. But when the Sunday keeping churches talk about the Antichrist, they are more or less thinking about the false prophet. Mas quando as igrejas as igrejas protestantes estão falando do anticristo, eles pensam mais ou menos do falso profeta. But they are still unable to distinguish him from the other entities. Mas porque ainda não podem distinguir, né? Entre as So entidades. this study shows you that there are different entities destroyed at different times. Esse estudo vai mostrar que tem diferentes entidades destruídas em diferentes tempos. Finalizando, meus amados, vamos em Apocalipse capítulo 19, verso 20. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que com ele, que operava milagres diante dele, com os quais enganavam os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Então, o falso profeta aqui fala assim, o falso profeta, certo? So, in terms of your translation, make sure you get a good Bible. E com relação às Bíblias, faça por todo o possível de ter uma boa Bíblia. Because you're going to always have trouble when it comes to translation. E quando você vai ter problemas sempre quando se trata de traduções. I was in Paris some years ago teaching, Eu estava em Paris pregando and I was doing the study about the two sheep and a young cow, Revelation, Isaiah chapter 7. Eu estava fazendo um estudo sobre as duas ovelhas e a vaca, né? De Isaías 7. Isaiah 7 says, a man shall nourish a young cow and two sheep. Isaías diz que um homem vai alimentar uma novilha e duas ovelhas. You know that study? Vocês já estudaram isso, né? Yes. So the French Bible says, Everyone. 2 sheep and a cow. Everyone. 2 sheep and a cow. E na Bíblia francesa vai dizer assim, duas ovelhas e uma vaca. Leave out the word young. E na Bíblia francesa tiraram a palavra uma vaca jovem, uma novilha. Now that is very significant to understanding the study, just that one word. E eles tiraram só uma palavra, mas bagunçaram todo o verso. Because the study is showing that the cow, though larger than the sheep, is younger than the sheep. Porque na visão do profeta, ele viu que a vaca, mesmo maior, bem maior do que as duas ovelhinhas, é jovem, é mais recente. And it's neat to show that the cow represents the volumes of the prophecy which came after the sheep. The sheep are older. E realmente, nos estudos, você sabe na história, né, que os livros das profecias são muito mais voluminosos e são mais recentes do que a Bíblia. So just by omitting that word young, it throws the entire symbol out of context. É, exatamente, tirando da palavra, só uma palavrinha, jovem ou nova, né? Em português é assim, novilha, né? Todos aqui já estudaram Novilha. Isaías 7? Eu estou Eles mudaram tudo. uma vez marquei tudo. So that's why I told you over and over, every word in the Bible is important. Por exemplo, eu falo para vocês, cada palavra na Bíblia tem importância. When we were translating the King James Version Quando estavam fazendo a Bíblia King James, essa aqui é a original aqui, from Hebrew and Greek, do hebraico e do grego, it wasn't no ordinary translation. All the other translations after King James are corrupted in some way. todas as translações que vieram depois do King James, de alguma maneira foram adulteradas. De alguma So maneira. what they did, O que they eles- called scholars from all over the world, O que o rei fez, o rei Tiago, né? under Ele the fez? authority of King James, Ele chamou ele chamou expertos, não expertos, né? Ou expertos não, estudiosos da Bíblia de todo mundo, they brought them to London in one of the prestigious palaces there in e eles London. levaram eles a um Castle. pode dizer? Castle.
Eles levaram a um castelo, né? And Os maiores estudiosos bíblicos do mundo levaram lá em Londres. King James stationed armed guards around the castle and inside the castle to make sure that the translators do not collaborate and try to do anything wrong with the translation. E também King James, quando estava fazendo isso, colocou guardas ao redor do castelo, dentro do castelo, fazendo com que tudo que eles estavam fazendo são coisas realmente certas. And they each worked on the translation, different parts, to bring them together. It was an authentic work. It was inspired by God. Também cada parte que eles fizeram, que esses translatores faziam, depois eles se juntaram e depois vamos deliberar, vamos ver qual é que está fazendo assim. E Deus guiando tudo. Amém. Every other translation after that they corrupt in one form or another. E todas as outras translações foram assim, foram corrompidas de uma como a outra. Por exemplo, quem fez a portuguesa? Foi João Ferreira de Almeida. Quem era ele? Só um homem. Quem fez a francesa? Foi Luís II. Quem fez a espanhola? Reina Valera. É um homem. Quem fez a King James? 52 estudiosos de todo o mundo. Guardado pelo palácio lá em Londres. Rei Tiago, King James. Por isso levou o nome dele, King James. Rei Tiago. Com toda a estrutura de todo garnição, guardas e comida, dinheiro, todos que vocês precisam, o único que era a melhor Bíblia do mundo. E através de qual Bíblia Deus ia levantar a igreja verdadeira? Não com a francesa, não com a portuguesa, não com a italiana, não. Qual a igreja? A Adventista do sétimo dia, que ia interpretar as últimas profecias bíblicas. Então Deus diz, eu vou deixar a melhor Bíblia para a minha igreja, e a última mensagem, onde cada palavra deve contar, cada palavra, cada vírgula deve contar, que a mensagem da vara, Deus diz assim, eu vou preparar essa Bíblia aí para essa última mensagem, para a última igreja, eu vou usar King James, é a mais fiel. Quando o Roberto falou, não, mas quem é esse falso profeta? Como é? É multidões? Vai na King James, vai lá, vai falar, ele fez, vai lá dizer, eles, não eles fazem, ele. Na King James traduzida, já eles se cansaram. Qual que ele? Vamos colocar, ele fez e come e tal, e vão tirando ele. Porque eu sei que no português... Nem coloca ele, coloca é fez. mesmo no português, ficar repetindo ele não é... No português, repetindo ele fica sem sentido. Não, isso é fora da língua. Mas no original eles não levam isso em conta. É ele 10 vezes, então ele 10 vezes. E o que King James botou guarda, botou soldados para ver se realmente o Estado está fazendo exatamente como está no hebraico. Para não tirar nada. Deixa como está. Mesmo sem sentido, você não entendeu agora. Um século depois vai surgir um povo que vai entender. 2 séculos depois vai surgir um povo que vai dizer, essa palavra que estava faltando, vai lá. Então a King James é a melhor Bíblia. Então, e é com ela que o anticristo será derrotado. Entendeu, irmãos? Então estudem, vamos estudar. Para você ensinar. Estudem para você ensinar. So we will stop here for the night. Vamos parar aqui para esta noite. We're going to continue. Vamos seguir amanhã. There's still a far more way to go this day. Ainda esse estudo temos que terminar. Tem muitas coisas ainda para ver. Our gracious Father in heaven, we are thanking you for the time we have spent at your feet, studying your word. Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos pelo tempo que passamos a teus pés, estudando tua palavra. Amém. We pray that you will give us understanding. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, Help us to understand these symbols and what they really represent. ajuda-nos a entender esses símbolos e entender o que realmente eles representam. Amém. And give us receptive hearts and retentive minds. Dá-nos um coração receptivos e uma mente que possa reter também essas palavras, So that we can call this information to memory and be able to share it
with others. para poder memorizar essa informação e também compartilhá-la com outros. May you be with each one of the brethren here, Father. Ó Senhor, que possa abençoar cada um dos irmãos aqui, Make them sharp, polished instruments in your hands to teach this truth to others. que eles possam ser instrumentos afiados para ensinar essas mensagens a outros, This message can extend far and wide throughout Brazil. para que essa mensagem possa se expandir perto e longe no Brasil, Senhor. We send your angels to watch over this place as we retire to our beds tonight. Agora que vamos dormir, Senhor, por favor, envia teus anjos para proteger-nos nesse lugar. Grant us all a peaceful and a pleasant night, Jesus. Que possamos, Senhor, possa nos dar uma noite tranquila e um sono reparador durante essa noite. Thank you and we praise you in Jesus' name. Nós te agradecemos e também te louvamos em nome de Jesus. Amen.